Ativando as promessas de Deus, parte 2. A promessa já tem o sim de Deus, mas falta o seu amém. Você já parou para pensar que Deus já disse sim para todas as suas promessas que há nas Escrituras Sagradas, mas que muitas delas ainda não se cumpriram na sua vida? E se eu te dissesse que a chave para viver essas promessas está em duas coisas simples, mas profundas? Primeiro, permanecer na palavra. Segundo, cumprir a vontade de Deus? Hoje, vamos descobrir juntos como colocar isso em prática e viver dias de respostas, frutificação e milagres. Jesus Cristo disse em João 8:31: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer não significa apenas conhecer a palavra, mas habitar nela, viver a cada dia baseado no que ela diz. Não é um momento devocional rápido, é um estilo de vida. Quando Jesus diz: se a minha palavra estiver em vós, ele está dizendo que suas verdades precisam controlar nossos pensamentos, que suas promessas precisam estar vivas dentro de nós, e que nossa vida deve ser moldada pelo que ele falou, não pelo que sentimos ou vemos. Guarde a palavra como um tesouro. Decida hoje guardar a palavra como um tesouro precioso. Isso significa memorizar versículos, declarar promessas e não permitir que as circunstâncias roubem a fé que você tem no que Deus disse. Certo dia, um mestre perguntou a um jovem aprendiz: se você tivesse um diamante raro e precioso, onde o guardaria? O rapaz respondeu: num cofre bem protegido. O mestre sorriu e disse: a palavra de Deus é mais preciosa que um diamante. Onde você a guarda? O jovem ficou pensativo. O mestre explicou: muitos guardam a palavra apenas na mente, e a mente esquece. Outros guardam no papel, e o papel rasga. Mas quem a guarda no coração tem um cofre invisível que ladrão nenhum pode abrir. Assim, o aprendiz começou a memorizar, meditar e viver a palavra todos os dias. Com o tempo, percebeu que, quando orava, sentia que Deus estava ouvindo de perto e que sua vida dava frutos de paz, alegria e propósito. Guardar a palavra no coração é como manter o tesouro mais seguro do universo. E como disse Jesus, se suas palavras estiverem em nós, pediremos e receberemos, porque oraremos segundo a vontade de Deus. A vontade prioritária de Deus. Que nenhum se perca. Segundo Pedro 3, verso 9. Muita gente pergunta: qual é a vontade de Deus para minha vida? A Bíblia responde: a vontade prioritária de Deus é que nenhum se perca. Isso significa que todo cristão tem como missão principal ganhar almas para Jesus. Sim, Deus se importa com o seu trabalho, sua família e seus sonhos. Mas, acima de tudo, Ele quer que você seja instrumento para salvar vidas. Quando você faz da salvação de almas a sua missão, você se conecta diretamente com o que está no coração de Deus. Coloque a salvação de vidas como prioridade. Hoje, coloque isso como meta. Ore por pessoas específicas para que conheçam Jesus. Compartilhe sua fé. Convide para sua célula ou para a igreja para ouvir a palavra. Quanto mais você investe em vidas, mais Deus investe na sua. O segredo da oração respondida. Se as minhas palavras estiverem em vós. João 15, versos 7 e 8. Jesus diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai,
que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Observe. Não é qualquer pedido que será atendido. É quando nossas orações estão alinhadas com a palavra e as promessas de Deus. E isso só acontece quando a palavra habita em nós. Qual o resultado disso? Orações respondidas. Deus glorificado. Uma vida que dá fruto, e fruto aqui significa transformar vidas. Então ore com base na palavra. Troque orações vagas por orações baseadas em promessas. Se está precisando de provisão, ore com Filipenses 4, verso 19. Se busca paz, declare João 14, verso 27. E sempre conecte seus pedidos ao propósito de Deus para salvar vidas. A prova de amor a Jesus. Quem guarda a minha palavra, esse me ama. João 14, verso 21. Jesus foi claro. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amar a Jesus não é apenas cantar para Ele ou frequentar cultos, é guardar a sua palavra. E guardar significa também guardar suas promessas no coração e agir de acordo com elas. Quem vive assim experimenta a manifestação de Cristo na vida. 2. A presença contínua do Pai e do Filho se manifestando em sua vida. O processo para receber a promessa. Depois de fazer a vontade de Deus. Hebreus 10, verso 36. Sim, em Hebreus 10, verso 36 diz: porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Isso nos mostra um processo. Fazer a vontade de Deus. E de diversas, a prioridade é salvar vidas. 2. Perseverar é não desistir no meio do caminho. 3. Receber a promessa, o cumprimento virá no tempo certo. 2 Coríntios 1, verso 20 completa: todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. O sim já está liberado no céu por Jesus Cristo. O amém é dado quando nossa vida concorda com a vontade de Deus e falamos amém quando cremos na promessa. Então obedeça primeiro, receba depois. Talvez você esteja esperando por algo de Deus, mas Ele está esperando que você dê o primeiro passo de obediência. Coloque a salvação de vidas como foco, e você verá portas se abrirem e promessas se cumprirem. Como guardar a palavra e ativar as promessas. Medite e obedeça. Ore e persevere. Evangelize e louve. Aqui está um plano simples e poderoso. 1. Medite diariamente na palavra. Mantenha as promessas vivas na sua mente. 2. Obedeça rapidamente. Obediência acelera o cumprimento das promessas. 3. Ore usando as promessas. Transforme a Bíblia no seu manual de oração. 4. Persevere mesmo sem ver resultados. Confie no caráter de Deus. 5. Evangelize constantemente. Cada alma ganha é fruto que glorifica ao Pai. 6. Louve antes da resposta. A gratidão abre caminho para milagres. As promessas de Deus são como sementes. O solo é o seu coração obediente. A água é a oração constante. A luz é a presença diária de Deus. O tempo é a perseverança. Se você mantiver essas condições, o fruto virá. É inevitável,
porque Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Faça da missão de Deus a sua missão. Quer viver promessas cumpridas? Permaneça na palavra. Guarde as promessas no coração. Faça da salvação de vidas a sua prioridade. Persevere até o fim. Quando a sua missão se alinha à missão de Deus, o céu se move em seu favor. Hoje, decida dizer não apenas amém com a boca, mas com a sua vida. O processo para cumprir a vontade de Deus e ativar as promessas. Conhecer a vontade, conhecer a promessa, obedecer, perseverar. Para que alguém cumpra a vontade de Deus, primeiro precisa conhecer ela. E a palavra deixa claro qual é essa vontade: salvar os homens. Jesus disse a Pedro: segue-me e eu te farei pescador de homens. Mateus 4, verso 19. A vontade de Deus é que se pregue o evangelho a toda criatura. Marcos 16, verso 15. É saber que Deus não tem prazer na morte do ímpio e que nenhum homem se perca. 2 Pedro 3, verso 9. Ele quer que sua casa seja cheia de convidados para eles receberem a oportunidade de se salvarem. Lucas 14, verso 23. É o aperfeiçoamento dos santos. Efésios 4, versos 12. Que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 4. Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. 1 João 3, verso 23. Que sejamos cheios do Espírito Santo. Efésios 5, verso 18. Depois de conhecer a vontade de Deus, é hora de conhecer quais promessas Ele tem para a sua vida e sua família. Por exemplo, leia e ouça essa promessa. A descendência do justo será poderosa na terra e abençoada. Salmo 112, verso 2. Essa pessoa então declara essa promessa e ora pedindo que ela seja ativada em sua vida, baseado em 2 Coríntios 1, verso 20. Todas as promessas de Deus têm em Cristo o sim, e por ele podemos dizer o amém. Mas ela não para aí. Essa decide fazer a vontade de Deus ativamente, firmando uma aliança com ele. Ela se determina-se a levar 3 pessoas para sua célula. Ela se determina a evangelizar. Ela se determina e sai, e convida pessoas para a célula. Ele se determina a perseverar até trazer cada uma das 3 à célula. E, depois de cumprir a vontade de Deus fazendo assim, permanece firme na fé, esperando com paciência até ver a promessa se cumprir em sua vida e da sua família. Jesus disse algo poderoso em João 8, verso 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E mais adiante, em João 15, versos 7 e 8, ele fez uma promessa ousada. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vamos entender o que isso significa e como colocar em prática, para que você viva as promessas de Deus de forma real. O que é permanecer na palavra? Permanecer. Habitar, viver, não se afastar. Permanecer na palavra não é visitar a Bíblia de vez em quando. A palavra permanecer significa habitar, morar, não sair dali. É quando a palavra deixa de ser só um texto e se torna a sua forma de pensar, de falar, de agir. E aqui já temos uma primeira aplicação prática. Se a palavra não molda nossas decisões, provavelmente ela ainda não está permanecendo em nós.
O segredo da oração respondida. Quando sua palavra molda meu querer. Jesus diz: pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Muita gente lê isso e pensa: ótimo, vou pedir qualquer coisa que me vier na cabeça. Mas o segredo está na primeira parte. Se as minhas palavras estiverem em vós. Quando a palavra de Deus molda o que eu quero, meus pedidos se alinham ao coração de Deus. E quando isso acontece, o céu se abre e a resposta vem. A prova de amor a Jesus. Quem guarda a palavra ama Jesus Cristo. João 14, verso 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E no verso 23, ele acrescenta: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Guardar a palavra significa obedecer e manter viva no coração as promessas que Deus fez, porque as promessas são os mandamentos de Deus e é também a sua palavra. E quando isso acontece, você vive com a presença de Deus constante e a manifestação de Jesus no seu dia a dia. Agora, imagine alguém que descobre uma ou mais promessas para a sua vida. O que ela faz? Declara essa promessa todos os dias. Ora pedindo a Deus que ela seja ativada na sua vida, baseado em 2 Coríntios 1, verso 20. Todas as promessas de Deus têm em Cristo o sim, e por Ele o amém. Mas ela não para aí. Ela decide agir. Ela diz: Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Vou trazer 3 pessoas para a minha célula este mês. Essa é minha aliança contigo. Então ela evangeliza, convida, persevera, até trazer essas pessoas. E depois de cumprir a vontade de Deus, ela permanece firme na fé, esperando com paciência, até ver a promessa se cumprir, como está escrito em Hebreus 10, verso 36. Necessitais de perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Promessas se cumprem após a obediência. A palavra é clara. A promessa já tem o sim de Deus, 2 Coríntios 1, verso 20. O amém depende de você obedecer e perseverar. Hebreus 10, verso 36. Quando a sua palavra permanece em nós, e nós permanecemos nele, nossa vida dá fruto, nossas orações são respondidas, e Deus é glorificado. Hoje, decida viver dessa forma. Palavra no coração, obediência nas mãos e paciência na caminhada. O resultado: fruto abundante, promessas cumpridas e uma vida que glorifica a Deus. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este para você. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita agora e se inscreve. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, sempre com mensagens de fé, superação e inspiração. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Vamos juntos espalhar luz, esperança e o poder transformador do nome de Jesus Cristo.